Essa seja a nossa oração nessa noite, né? Que a começar em mim, o Senhor possa quebrantar os nossos corações. Eu queria ler com você João, capítulo 3, verso 16. Talvez um dos versos mais conhecidos das Escrituras. E ele diz assim: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A gente pode cantar a começar em mim, quebra corações, porque um dia Deus nos amou. Porque Ele nos amou, nós somos capacitados para orar. Quebranta-me, Senhor, que haja amor na minha vida, porque o amor nos foi dado em Cristo Jesus. Eu queria orar com você, colocar a nossa vida diante do Senhor, que o Senhor venha falar conosco nessa noite, para que tudo o que fizermos seja para a glória do Senhor. Bondoso Deus, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos porque o Senhor nos trouxe até este lugar. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor trouxe a nossa vida até esse momento. O Senhor nos sustentou. O Senhor proveu em nossa vida todas as coisas, juntamente com a coisa principal, que é o amor revelado em Jesus Cristo. Nós possamos, ó Deus, te adorar nesta noite. Nós possamos bendizer o teu nome com alegria, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Porque assim como o Senhor começou uma boa obra em nossas vidas, o Senhor vai completá-la. Essa é a nossa esperança, é nesse anseio que nós vivemos, é nessa certeza de fé que nós nos aproximamos mais uma vez para cultuar o Senhor e aprender de Ti. Fala-nos, ó Deus, seja, ó Deus, o centro deste encontro, seja o centro da nossa vida, em nome de Cristo Jesus. Amém. Quando percorremos a história bíblica, nós vemos uma história e aprendemos uma verdade muito simples. Pode projetar para nós? Deus está trazendo os seus filhos de volta para casa através de Jesus. E o pai que recebe seus filhos, ele nos ensina uma oração que é um discipulado para a nossa vida diária. Você quer te colocar, ficar de pé junto com toda a criação, adorar esse Deus Criador? Mas antes disso, vamos ler junto o que está projetado. Pai nosso, no céu, santificado seja o teu nome. Que o nome do nosso Senhor seja santificado essa noite. Que nós sejamos abençoados com canções, com os hinos que cantaremos, com a mensagem que a ser pregada, e que o nome do Senhor seja santificado para todo sempre, pois Ele é um bondoso Pai que nos recebeu de volta em casa. Cantamos assim. Aleluia,
digno de louvor. Amém. Só a igreja nas vozes cantamos santo. Recebe de volta em casa, Ele também nos sustenta. Ele nos sustenta dizendo assim: venha a teu reino, seja feita a tua vontade. O pão nosso de cada dia, o pão é diário, o sustento é diário. Nesse momento, eu queria que você, no seu lugar aí, fechasse seus olhos. Eu sei que você tem sempre alguma coisa para agradecer ao Senhor. Eu quero que nesse momento você entregue ao Senhor uma oração de gratidão pelo pão que tem sido dado diário, pelo sustento que tem sido diário, pela direção, pela provisão e pela presença graciosa deste bondoso Pai. Tudo que nós temos vem das mãos dele. Nossa vida, nossa família, nossa igreja, nosso trabalho, nosso sustento. O Senhor tem nos convocado para estar aqui em sua casa e agora, com o coração grato, levarmos a Ele uma oração de gratidão. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Viva em poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, o pobre pecador. Logo eu, tão fraco e tão devedor. Logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo nós, provados, falhos. Logo eu, finito e carnal. Logo eu, diante de um Deus imortal. Logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci.
Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Viva e poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, um fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Desse amor, recebo o perdão, comprado por Jesus. O amor de Deus é puro e consciente, como as manhãs, é firme e constante, que se entregou na cruz e a morte derrotou. O amor de Jesus. Sermos filhos recebidos por esse amor, logo nós, pobres pecadores. Mas veja, o Pai que nos chama, que traz seus filhos de volta para casa, Ele não nos deixa apenas ali na casa, não, Ele nos convoca a participar de uma mesa, Ele nos convoca a partilhar esse pão, e na mesa, estranhos se tornam amigos, amigos se tornam irmãos por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Por essa graça que nós ofertamos, porque nossas necessidades são atendidas por Ele que nos conheceu primeiro. E a oração vai terminar dizendo: porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Tudo é dele, é do Senhor, o reino, as nossas vidas, a nossa casa, a nossa família, o nosso destino, nós ofertamos ao Senhor agora, não porque Ele precisa de alguma coisa que nós temos, não é para comprar favor dEle, não. Nós reconhecemos que tudo que temos pertence a Ele, porque o reino é dEle, tudo é dEle, Ele já veio primeiro por nós. Possamos ofertar nesse momento nossos dízimos e as nossas ofertas com coração grato a este Deus que nos convocou primeiro, que se entregou primeiro, para a glória dele, para todos sempre. Se um vaso de bênção, se um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, com as novas que vêm lá do céu, faze
antes em Cristo, jubilosos nos céus hão de entrar. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Para ser um vaso de bênção é mistério, uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida de amor divinal. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Santo Deus, em tua presença nós somos gratos pelo que o Senhor tem nos dado, pelo teu favor imerecido, pelas tuas misericórdias que se renovam todos os dias de nossas vidas. Nós ofertamos, Senhor, como oferta de gratidão primeiro no nosso coração ao Senhor, porque o Senhor nos elegeu e nos chamou primeiro. Que o Senhor continue abençoando, acrescentando dia após dia a tua igreja, Senhor, fazendo que ela seja próspera para a glória do teu nome. Nós oramos. Amém. Podem sentar. Eu te convido a abrir comigo a sua Bíblia na primeira carta de João, capítulo 2, enquanto convido também os presbíteros presentes para nos auxiliar na distribuição dos elementos. Acho que nós não vamos ter 4, então vou convidar também o pastor Rodrigo, o Rafael. Estamos em 4 aqui. 1 João capítulo 2, a primeira carta de João. João escreve assim: Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. O momento de partilhar a ceia do Senhor é sempre oportuno para nós relembrarmos do Evangelho. E a pergunta, talvez, para nós entendermos ou explicarmos, talvez seja sempre, se uma criança te perguntasse o que é o Evangelho, como você responderia? Assim, nós precisamos utilizar palavras simples e compreensíveis para que todos possam compreender. O Evangelho é resumido em 4 palavras: Deus, humanidade, pecado, que já está na humanidade, Deus, humanidade, Jesus e uma resposta. Quando nós falamos sobre Deus, é porque tudo começa no Senhor. Eu sei que quando nós lemos um texto como, por exemplo, João 3,16, que fala que Deus amou o mundo, nos dá a entender que nós, de alguma forma, atraímos o amor de Deus. Mas o Evangelho não começa no amor de Deus pela humanidade. Não começa com a humanidade. O Evangelho começa com Deus. Deus é santo. E a Bíblia vai chamar Deus de santo, 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 indicando um superlativo ou uma forma de expressar de que Deus é tão santo que não há nada comparável a Ele. E o fato de Deus ser santo traz algo curioso. Porque Deus não é santo porque Ele está afastado do pecado. Porque Ele já era santo antes do pecado existir. Isso nos leva e nos mostra de que Deus é santo porque Ele zela pela sua própria glória. Ele é santo porque faz parte da essência de Deus ser santo. Ele é santo porque faz parte da essência de Deus, ser criador, ser soberano, ser governador. Essa é a primeira palavra. A segunda palavra é humanidade. E esse Deus que é santo criou a humanidade. Portanto, a humanidade é criatura. Diferente de Deus que é santo, a humanidade é criada por esse Deus. Mas essa humanidade também, de acordo com a Escritura,
pecou contra o Deus que é santo. A humanidade rompeu o relacionamento que tinha com Deus. Mas agora sim, Deus amando essa humanidade pelo zelo da sua própria glória e querendo resgatar para si um povo, esse Deus, de acordo com João capítulo 3, verso 16, amou tanto o mundo que enviou o seu único filho, Jesus, a nossa terceira palavra. E o Evangelho finaliza com uma quarta palavra, que é a resposta. O Senhor, entregando o seu Filho a nós, criaturas pecadoras, solicita uma resposta em apenas duas palavras: arrependimento e fé. Arrependimento para perceber que, diante dessa realidade de um Deus santo, nós somos pecadores, e arrependimento para perceber que aquilo que Jesus morreu ou fez na cruz por nós, nos leva então a perceber a profundidade do nosso pecado, do nosso estado, e portanto o arrependimento, para perceber o quanto estamos distantes do Senhor. E fé, que parece algo tão incrível, mas ao mesmo tempo tão simples. Crer que esse Evangelho, essas 4 palavras, resumidamente, para uma criança talvez entender, é de fato suficiente, e o que Cristo fez na cruz é de fato suficiente para redimir o meu e o seu pecado. O Evangelho é resumido em Deus, o zelo pela sua própria glória, a humanidade que é pecadora, Jesus que foi enviado por Deus pela sua própria glória para resgatar um povo para si, e agora uma resposta em arrependimento e fé da minha e da sua parte. Mas talvez você esteja perguntando: eu já conheço tudo isso, já vivo o Evangelho, eu já tenho tantos anos de convertido, mas talvez na minha vida eu tenho alguns hábitos, ou algumas formas, ou até mesmo alguns vícios que me fazem distante do Senhor. João escreve aos irmãos que conheciam o Evangelho, e ele diz: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. O propósito de Deus ao fazer o Evangelho, ao trazer o Evangelho, ao trazer Cristo Jesus, é fazer de nós novas criaturas, que não são mais definidas pelo pecado da queda, mas agora são definidos pela santidade que o Filho de Deus imputou em nós, santos diante do Senhor. Mas o texto continua dizendo: se porém alguém pecar, não é propósito de Deus, mas se alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele finaliza dizendo: ele é a propiciação. Essa palavra propiciação significa justamente o sacrifício perfeito, propício, aquilo que é perfeitamente indicado para então, como diz o texto, para então solucionar os nossos pecados. E não somente pelos nossos pecados, mas também pelos pecados de todo mundo, no sentido de que todos aqueles que crerem nesse sacrifício receberem então esse perdão. O que isso nos indica e o que isso tem a ver com a ceia do Senhor? Nos indica que, embora nós fomos salvos pelo Evangelho, fomos feitos novas criaturas, nós ainda caminhamos debaixo de um jugo de pecado. E por vezes, pecados que nós lutamos tanto contra eles, por vezes até mesmo escravos de certo pecado, cujo não é o propósito de Deus diante do Evangelho. Mas a ceia, ela sempre vai nos lembrar do Evangelho e vai nos mostrar que Cristo chama para si um povo para viver em santidade ao Senhor. E quando esse povo não tem essa capacidade, porque de forma pessoal não tem mesmo, mas quando esse povo tropeça, peca contra o Senhor, é preciso lembrar de Jesus Cristo, o intercessor junto ao Pai. A ceia é um dos elementos do que nós chamamos de comunicação da graça do Senhor. É a forma onde o Senhor está comunicando a sua graça ao nosso coração. E quando nós partilhamos da ceia, embora os elementos continuem sendo pão e suco, nós estamos trazendo à memória que Cristo está espiritualmente presente aqui em nosso meio, para santificar o meu e o seu coração, para fazer de nós não apenas filhos que foram alcançados pelo Evangelho, salvos, mas também fazer de nós filhos
que continuamente, mesmo com os nossos pecados, continuam sendo santificados pelo Senhor. E o propósito de Deus é nos fazer filhos que caminham em obediência ao Senhor. A ceia do Senhor é um convite para nós estarmos à mesa com Cristo, para desfrutarmos da comunhão com o Senhor, para desfrutarmos de Cristo, o intercessor que está ao lado do Pai, que intercede por nós, cuja graça alcançou o nosso coração, nos trazendo salvação, cuja graça nos alcança hoje, quando percebemos que não temos a capacidade de agradar a Deus com uma vida santa, correta. Mas da mesma forma, o Senhor mesmo nos chama para viver uma vida de santidade, nos santificando cada dia. Que o meu e o seu coração estejam sempre dispostos diante do Senhor a responder com arrependimento e com fé, não apenas no ato da conversão que já ocorreu, mas diariamente, lembrando o sacrifício de Cristo na cruz por nós. Eu te convido a se colocar em pé. Enquanto nós cantamos mais uma canção, você vai receber esses elementos. Eu peço a gentileza de que você segure por um instante para nós partilharmos juntos. No nome forte de Jesus, nos reunimos aquecidos por sua luz, por meio do Senhor, unidos neste amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão. Estranho aqui, este é o meu lugar, no perdão que tenho em ti, aprendo a perdoar. Quem serve o vinho e parte o pão é o próprio Cristo ressurreto e nosso irmão, o Rei da terra e céus, é o nosso anfitrião. Com vinho e pão nós celebramos comunhão. Entre o povo do Senhor, verdadeiro lar, Cristo está presente aqui, neste celebrar, e logo vamos nos reunir no grande encontro preparado que há de vir, na glória do Senhor, em todo o esplendor. Com vinho e pão celebraremos comunhão, com vinho e pão celebraremos comunhão, com vinho e pão celebraremos comunhão. Na noite que o Senhor foi traído, ele pegou o pão e o cálice e disse: esse é o meu corpo que será entregue em favor de vocês. E esse é o meu sangue que será derramado em favor de vocês. E todas as vezes que vocês fizerem isso, façam em memória de mim. Vamos partilhar do corpo de Cristo. Vamos partilhar do sangue de Cristo. E eu te convido a ter mais um tempo de reflexão. Lembrando que o sacrifício de Cristo foi para nos convencer, nos trazer a conversão. Mas o sacrifício de Cristo também se faz presente em todos os nossos dias, para santificar o nosso coração. O ato de estarmos à mesa com o Senhor é lembrarmos da nossa condição de pecadores, mas salvos pelo Senhor. Agora santos, mas também ainda
com uma natureza pecaminosa, mas que precisa diariamente da ação, da graça do Senhor, para nos convencer, nos trazer arrependimento, nos trazer fé e a cada dia reafirmar a nossa identidade no Senhor. Enquanto você tem um tempo de oração individual, vou passar a palavra para o presbítero Eliel fazer uma oração. Pai de amor, nós te agradecemos, Senhor, pelas graças, pelas bênçãos, em especial, ó Pai, pela salvação que o Senhor nos concede, que o Senhor nos deu, e nos permite, ó Pai, estar aqui nesta noite louvando o Teu nome, relembrando, ó Pai, o sacrifício de Jesus naquela cruz. Que nós possamos, ó Pai, estar cada dia lembrando de todas as graças, de todas as bênçãos, o Teu cuidado conosco, que não nos desviemos em momento algum. Que o Senhor esteja conosco em tudo que fizermos. Abençoe a Tua igreja aqui reunida, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Pode tomar seu assento. Nós queremos convidar as crianças para nós termos um tempo de oração. As crianças estão sempre em festa. Ontem nós tivemos nosso encontro de casais, tivemos muitas crianças. Foi uma alegria partilhar esse momento como casal, mas também vendo as nossas crianças conosco, mas além de tudo, bem cuidadas por essa equipe que tanto se dedica com seus dons e talentos. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, ó Deus. Oramos gratos ao Senhor, porque o Senhor é quem tem conduzido a nossa vida. E alguns de nós se converteram já mais velhinhos. Mas alguns outros, como os nossos pequenos, e assim oramos e cremos, estão se convertendo porque estão conhecendo ao Senhor já, desde a primeira infância. Porque ouvem o Evangelho, ouvem sobre o pecado, mas ouvem sobre a solução que há em Cristo Jesus, cujo foi enviado pelo próprio Deus em propiciação por nós. Nós oramos para que esse momento de culto seja um momento precioso para eles, que edifique os seus corações, assim também como edifique os nossos corações, enquanto nos mantivermos aqui nesse momento, ouvindo a sua palavra. Nós oramos, ó Pai, abençoa as crianças, esse momento onde elas terão ali de instrução, que seja um momento divertido, alegre, mas sempre lembrando que é o Senhor quem está edificando as suas vidas, através das professoras que se prepararam. Que seja assim, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Hoje começamos uma nova série de mensagens, cujo tema é esse: convocação, a escalação divina. De 4 em 4 anos, milhões de pessoas param para ouvir um único homem, um treinador, um técnico, alguém que recebe a responsabilidade de convocar os jogadores que representarão uma nação. E quando a lista é anunciada, surgem aquelas perguntas de sempre: quem entrou? Quem ficou de fora? Quem merece estar ali? E talvez a principal: quem está preparado para a missão? Mas a verdade é que essa não é a única convocação importante da nossa vida. Não é a única. A verdade é que todos nós somos constantemente convocados. Quer ver? Uma gravidez convoca o homem e a mulher à maternidade e à paternidade. Uma crise conjugal convoca o casal a agir. Uma enfermidade nos convoca a repensar as prioridades. Uma perda
nos convoca a nos reposicionarmos diante da vida. Uma oportunidade nos convoca a dar um passo de fé. A vida está cheia de convocações. E a Bíblia nos apresenta um Deus que também convoca. Um Deus que chama homens e mulheres para participar daquilo que Ele está fazendo no mundo. Um Deus que chama pessoas para missões maiores do que elas mesmas. Se precisar apagar, não tem problema, pode apagar, não está transmitindo o culto também, então não vai fazer muita diferença. E é justamente aqui, nesse ponto de saber que nós somos convocados para coisas maiores do que nós mesmos, que surge um problema. Porque todos nós conhecemos a sensação de não estar à altura, de não ser suficiente, de não estar preparado, de não ser a pessoa certa. E ninguém expressa melhor essa sensação do que Moisés. Porque quando Deus o chamou, o convocou para a maior missão da sua vida, Moisés olhou para si mesmo e concluiu que não era a pessoa certa. E é curioso que quanto mais ele conversava com Deus, lá em Êxodo capítulo 3 e 4, mais razões ele encontrava para acreditar nisso. Ele argumentou com Deus, por exemplo, quem sou eu? Que responderei? Me ajuda aí, que não passou aqui. Que responderei? E se não acreditarem? Não falo bem. No final ele disse, escolhe outro. Escolhe outro. Mas apesar disso, Deus tinha algo a ensinar para Moisés. E eu penso que talvez Ele tenha algo para ensinar para mim e para você também. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo em Êxodo 3. Eu quero ler com você o verso 10 e o verso 12. Depois eu quero convidar você a manter sua Bíblia aberta, porque nós vamos voltar a trechos que estão no capítulo 3 e capítulo 4, tá? Que é esse encontro de Deus com Moisés. Mas nós vamos ler nesse início, capítulo 3, verso 10 ao verso 12, também está aqui projetado para que você possa acompanhar. Diz assim as Escrituras, palavras de Deus falando com Moisés: Vá, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: Quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: Eu estarei com você. Essa é a prova que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Guarda isso com você. Deus escala gente incapaz e supre tudo o que ela precisa para obedecer. Foi essa lição que Moisés precisou aprender diante daquela sarça ardente, que pegava fogo, que pegando fogo não se consumia. E talvez seja exatamente a lição que alguns de nós precisamos aprender hoje. Então, Deus convoca pessoas incapazes e, em primeiro lugar, as capacita a olhar para Ele, para Deus. O problema de Moisés não era a sua incapacidade. O problema era o lugar aonde ele estava olhando. A
cada objeção, Moisés volta os seus olhos não para Deus, mas Moisés volta os seus olhos para si mesmo. Em Êxodo 3:11, ele pergunta para Deus está lhe convocando, e ele pergunta para Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar do Egito, e tirar os israelitas do Egito? Pouco depois, ele pergunta: que lhes direi quando eu chegar lá? Depois Moisés insiste: e se eles não acreditarem em mim? Quem sou eu? Que eu lhes direi? E se eles não acreditarem em mim? Ei, de novo, eu não consigo falar. E finalmente, ele pede a Deus: Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Todas essas perguntas são diferentes perguntas e falas, exclamações de Moisés, afirmações de Moisés. Mas todas elas nascem da mesma raiz. Moisés está olhando para si mesmo. Deus está falando com ele numa sarça que pegava fogo, e mesmo assim a sarça não se consumia pelo fogo. E Moisés está olhando para ele. Ele está medindo a missão pelo tamanho das suas forças. Ele está medindo os desafios pelo tamanho dos seus recursos. Ele está medindo o futuro pelo tamanho das suas capacidades. E por isso, ele conclui que não é a pessoa certa. Mas Deus responde repetidamente, chamando Moisés a olhar para outro lugar. Olha só, a pergunta: quem sou eu? A esta pergunta Deus responde em Êxodo 3:12: eu estarei com você. A outra pergunta que Moisés faz: que lhes direi? Deus responde: eu sou o que sou. E quando Moisés olha para os obstáculos, Deus aponta repetidamente para si mesmo e para aquilo que Deus fará. Deus não diz: Moisés, fica firme, você consegue. O que Deus diz é: eu estarei com você. Para de olhar para você. Olha para mim. Eu estarei com você. Perceba que Deus não tenta aumentar a autoestima de Moisés, como às vezes a gente faz um com o outro. Deus aumenta a visão de Moisés, a visão que Moisés tem de Deus. Deus está a cada momento convidando Moisés a olhar o tamanho do Deus que o está convocando. O problema de Moisés não era ser pequeno, o problema era esquecer o tamanho do Deus que o estava convocando. Esquecer o tamanho do Deus que estava agindo na sua história. E talvez este seja o problema de alguns de nós. Estamos olhando para o lugar errado, olhando para os nossos fracassos, olhando para aquilo que nós não temos, e esquecendo de olhar para aquele que nos chama. Quando nós olhamos apenas para a nossa incapacidade, sempre encontraremos razões para não obedecer. Por isso nós precisamos olhar para aquele que nos convoca. Deus convoca pessoas incapazes e as convida a olhar para Ele. Deus convoca pessoas incapazes e supre tudo o que lhes falta. Deus não discute a incapacidade de Moisés em nenhum momento. Deus não tenta convencê-lo de que ele é extraordinário. Não, Moisés, fica firme, porque na verdade você é o cara. Não. Deus simplesmente supre a Moisés aquilo que lhe falta.
Quando Moisés pergunta, e se eles não acreditarem em mim? Deus responde, que é isso na sua mão? Moisés responde, uma vara. E se você conhece a história, e se não conhece, pode ler o capítulo 3 e 4 durante a semana, Deus usa justamente aquilo que Moisés já possuía. Joga ele no chão, e ela transforma em uma serpente. Pega ele pelo rabo, ela volta a ser uma vara. Quando Moisés diz, não consigo falar bem, Deus responde em Êxodo 4:12, agora, pois, vá, estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Mas Moisés não se convence. Quando Moisés insiste, Senhor, peço que envies outra pessoa. O que Deus faz? Deus dá a Moisés Arão. Você tem o seu irmão, Arão, né? O Senhor pergunta para ele. Está vindo ao seu encontro aí. Assim como Deus fala ao profeta, você falará ao seu irmão, e ele será o seu porta-voz diante do povo. Em outras palavras, eu falarei com você, Moisés, e assim como um profeta fala a palavra de Deus, você falará as minhas palavras a Arão, e Arão falará para o povo. Perceba, Deus não mudou o plano, Deus não trocou o convocado, Deus não cancelou a missão. Deus não removeu todas as limitações de Moisés. Ele não removeu. Mas Deus lhe dá tudo o que ele precisa para obedecer. Lhe dá sinais, lhe dá Arão. E a própria história de Moisés, na verdade, é uma prova disso. Ela prova isso. Perceba, vamos tentar lembrar a história de Moisés. Moisés é o menino que deveria ter morrido no Nilo, mas foi preservado por Deus. Foi criado dentro da casa daquele que havia decretado a sua morte. O homem que decretou a morte o criou como filho da sua filha. Ou o teve em sua casa, não sei se dá para dizer que ele o criou, mas o teve dentro do seu palácio como sendo o filho da sua filha. O fugitivo do deserto, quando Moisés foge, foi sustentado por Deus. Ele é um homem sozinho, saindo do Egito, correndo pelo deserto. Deus o sustenta. No deserto, ele conhece a aridez. No deserto, ele aprende a caminhar em lugares difíceis. No deserto, ele aprende o ritmo das ovelhas, sem perceber que Deus o preparava para conduzir um povo inteiro pelo deserto, por 40 anos. Muito antes da convocação chegar, Deus já estava trabalhando, Deus já estava preparando, Deus já estava sustentando, Deus já estava providenciando na vida de Moisés. Não para que Moisés fosse autônomo, mas para uma dependência, que eu vou chamar de uma dependência ativa, uma dependência corajosa, cheia de fé e obediente ao Deus que convoca. Porque quando Deus chama alguém para a sua missão, Ele também provê aquilo que essa missão exige. E é isso que a história, a ação de Deus na vida de Moisés nos ensina. Ele nos convida a olhar para Deus, Ele nos convida a entender que Deus proveu o que é necessário para a missão a qual Ele nos chama. E talvez você tenha chegado aqui hoje se sentindo exatamente como Moisés. Talvez olhando para as suas limitações, para os seus fracassos, para as suas inseguranças, para tudo aquilo que parece faltar em você.
e concluindo talvez como Moisés, que Deus deveria escolher outra pessoa. Quem nunca teve esse sentimento? Mas Êxodo 3 e 4 nos ensina algo importante. A incapacidade, ela não é um acidente da convocação. Sem perceber, chamei alguém incapaz. Não, ela faz parte da convocação. Deus não descobriu quem Moisés era quando apareceu na sarça. Deus sabia exatamente quem estava chamando. Sabia de suas limitações. Cá entre nós, Deus conhecia o passado de Moisés. Deus conhecia os medos de Moisés. E o detalhe dessa história é que ainda assim Deus o convocou. Porque a obra nunca dependeria principalmente de Moisés, mas dependeria de Deus. E isso nos leva a mais uma lição, que o problema não é se sentir incapaz. O problema é usar a incapacidade como desculpa para fugir da convocação. Afinal, toda a conversa de Moisés com Deus caminhou para aquele último pedido. Eu penso que ele ficou constrangido de começar por esse último. Então foi colocando outras, até chegar no que ele queria dizer. Ah, Senhor, peço-te que escolhes que envie outra pessoa. Você não faz isso. Você não quer ir. Mas você não fala, não quero ir. Mas eu tenho, mas tem que... Eu não quero ir, na verdade. Essa é a verdade. É o que Moisés está fazendo. Talvez essa seja a grande tentação de muitos de nós. Não desobedecer abertamente. Você, um discípulo de Jesus, você não quer desobedecer abertamente. Então o que nós fazemos? Apenas encontramos razões para não obedecer. Razões para não servir, razões para não confiar, razões para não dar o próximo passo. Mas existe algo ainda mais profundo nessa história. Porque a história de Moisés, ela não termina em Moisés, mas ela aponta para alguém maior. E você já sabe o que eu vou falar. Esse alguém maior do que Moisés é Jesus. Ao contrário de um técnico que convoca seus jogadores, define a estratégia e permanece à beira do campo, no máximo gritando, Deus entrou no campo. E Deus enviou seu filho Jesus. Moisés foi enviado para libertar Israel da escravidão do Egito, mas Jesus foi para libertar pecadores do pecado, para libertar pecadores da culpa, para libertar pecadores da morte e da morte eterna. Jesus não veio apenas para nos dizer o que deveríamos fazer. Ele não é como o Lancelotti ou como qualquer outro convocador aí, técnico está convocando seleções. Ele veio fazer aquilo que nós não conseguimos fazer por nós mesmos. Ele veio obedecer onde nós fracassamos. Ele veio permanecer fiel onde nós fugimos. Ele veio até a cruz do Calvário. É por isso que pessoas incapazes podem responder à convocação de Deus. Não porque finalmente elas se tornaram capazes, mas porque Cristo, que as chama, é suficiente para que nós possamos responder à convocação. Por isso a mensagem desta noite não é você é capaz, apesar de pensar que você não é. Essa não é a mensagem dessa noite. Se você está desconfiando que estou querendo dizer para você que você é capaz, apesar de você pensar que você não é, essa não é a mensagem. Se você já leu a história de Moisés, e não é difícil ler a história de Moisés pensando isso. Basta você botar um óculos, onde Jesus não faça parte,
coloca um óculos da nossa cultura, que ama um fracasso e uma história de sucesso depois, você vai dizer, essa história é para dizer que, embora você ache que você não é capaz, você é sim lá no fundo. Amém, aleluia, glória a Deus, vamos para casa. É isso? Não é. Não é isso. Esse é o óculos da cultura. A mensagem é, confie no Deus que convoca pessoas incapazes. E simplesmente dê um passo de fé. Essa é a história de Moisés. Esse é o convite de Deus. Eu sou o que sou, eu estarei com você. Simplesmente dê um passo. Confie em tudo o que eu falei para você. Olhe para quem eu sou. Confie em quem eu sou. E caminhe em direção ao Egito. Então, para a gente poder refletir, quero deixar 3 coisas e assim encerrar com essas 3 coisas. Primeira delas, cuidado onde os seus olhos repousam. Quando Deus convocou Moisés, Moisés deixou de olhar para Deus e passou a olhar para si mesmo. Olhou para as suas limitações, olhou para os seus medos, olhou para as suas dificuldades. E a sua conclusão foi, envia outro, Senhor. Sempre que os nossos olhos deixam de repousar em Deus, a obediência se torna impossível. E a fuga parece ser a coisa mais razoável a se fazer. Por quê? Porque os nossos olhos não estão naquele que nos chamou. Em segundo lugar, quero deixar para você pensar nessa semana. O que fazer diante da história de Moisés? Olhe agora um pouquinho, não esquece um pouco a história de Moisés. Olha para a sua história. Trace paralelos com a história de Moisés. Muito antes da sarça, Deus já estava trabalhando na vida de Moisés. Havia um cesto no Rio Nilo, havia uma princesa egípcia na beira desse Rio Nilo, havia um palácio aonde essa princesa morava, havia um deserto, havia rebanho, havia 40 anos de preparação, e Moisés não percebia nada disso. Está vendo o paralelo? Igual eu e você, não percebemos nada. Talvez você também não perceba que tudo que Deus fez para trazê-lo, você não percebeu tudo que Deus fez para trazê-lo até aqui. E o quanto que Deus fez para te trazê-lo até aqui, está totalmente relacionado com a história dele e com o que ele está fazendo nesse mundo e como ele decidiu incluir a mim e a você nessas coisas. Talvez seja a hora de olhar para trás, para a nossa história, com as lentes do Evangelho e enxergar a providência de Deus escrevendo uma história maior do que você consegue imaginar. O que Deus está fazendo na nossa vida é maior do que a gente consegue perceber. Por último, o pessoal da música quiser vir aqui à frente, já pode vir. Por último, não permita que as suas marcas tenham a última palavra, ou a palavra final. Às vezes a gente não para pensar nisso, mas eu queria que você pensasse um pouquinho. Voltar para o Egito, essa convocação de Deus para voltar para o Egito, significava voltar para o lugar do fracasso. Porque Moisés tentou um dia libertar seus irmãos israelitas. E tudo terminou no assassinato. E depois do assassinato, uma rejeição dos próprios israelitas, dizendo, você também vai matar a gente? É voltar para o lugar da fuga, das escolhas erradas, o lugar da vergonha. Moisés carregava marcas
e nós também carregamos marcas. Mas Deus o convocou porque a graça de Deus é suficiente para cobrir e redimir as marcas. E o mesmo Evangelho que perdoa seus pecados também o chama para viver uma nova história. Portanto, não viva a sua vida baseada nas marcas do passado. Viva a sua vida baseada na obra de Jesus, naquilo que os teólogos chamam de os méritos de Cristo. Que Deus abençoe a mim e a sua vida. Que nós possamos nos ver como pessoas convocadas, incapazes, mas quem disse que Deus chamou você para fazer algo na sua força? Ele nos chamou porque Ele está fazendo. Ele é poderoso. Que os nossos olhos estejam nele. Que nós possamos confiar que o que nos falta, Ele proverá. Ele já está provendo na sua história. Sua história até aqui é a história do que Deus está fazendo. Creia nessa verdade. Viva a sua vida a partir dela. Não porque eu estou dizendo, porque as Escrituras nos mostram isso. Nós acabamos de ver isso na vida de Moisés. Moisés é como eu e você, um pecador, uma pecadora, porque em Cristo morreu na cruz. E Deus não nos salva para assistirmos à história. Deus nos salva para participarmos da história dele neste mundo. Quero convidar você a ter um tempo de oração. Talvez refletir naquilo que você se sente incapaz. Talvez a grande incapacidade da sua vida hoje seja ser o pai que você sabe que deveria ser como um cristão. Talvez seu sentimento de incapacidade esteja hoje ligado em ser a mãe que você sabe que deve ser. Talvez seu sentimento de incapacidade seja todas as vezes que você encontra a sua família que ainda não crê, ou seus amigos que ainda não creem, e você se sente incapaz de partilhar com ele a boa nova que transformou a sua vida. O Deus que te chamou, que convocou você, Ele está te convidando nessa noite, a mim e a você, a não olharmos para os desafios do caminho e nem para nós mesmos, antes de olharmos para quem Ele é.
ser como Cristo, ser a imagem do meu Criador, e o teu nome Vamos seja ficar de pé para louvar a presença de Jesus. E o teu nome seja adorado por todos os povos. Eu não impeça ninguém de te ver, te amar como és. Santificado seja o teu nome, que a terra se prostre em louvor a ti, Jesus. Eu quero ser carta para o mundo, escrita pelas tuas próprias mãos. Cante que você quer ser uma carta. Eu quero ser carta para o mundo, escrita pelas tuas próprias mãos. Eu quero ser carta para o mundo, escrita pelas tuas próprias mãos. Eu quero ser carta para o mundo, escrita pelas tuas próprias mãos. Que o teu nome seja exaltado, Jesus. Que o teu nome seja adorado por todos os povos. Que eu não impeça ninguém de te ver, te amar como és. Santificado seja o teu nome, que a terra se prostre em louvor a ti, Jesus. Bondoso Deus, nós, como cantamos, Senhor, queremos ser cartas, queremos, ó Deus, ser instrumentos em tuas mãos, Senhor. Mas como Moisés, Deus, nós com facilidade percebemos nossas incapacidades, ó Deus. Porque os nossos olhos, ó Deus, diante do teu chamado, eles tendem, ó Deus, a olhar para os percalços do caminho e para nós mesmos, Senhor, antes de olharem e se fixarem no Senhor. Nossa súplica é que o Senhor nos ajude, Pai, para que os nossos olhos estejam fixos no Senhor, para que possamos, ó Deus, te obedecer, para que possamos confiar e dar um passo de fé, Senhor, sabendo que a missão que o Senhor nos dá não é feita com base em nós, mas ela é sustentada do início ao fim pelo Senhor, pelo teu Filho Jesus, que na cruz do Calvário se entregou, que na cruz do Calvário nos salvou, que nos vestiu com a sua vitória, para que possamos, com coragem, nos dispor a te servir, ó Deus. Ajuda-nos, Senhor, a crer que tudo o que nos falta, o Senhor proverá no teu tempo, da forma que tu queres. Ajuda-nos a perceber que se chegamos até aqui, é porque a tua boa mão nos conduziu até aqui. E a tua boa mão poderosa que nos conduz é a mesma que vai nos moldando pelo caminho. Ajuda-nos, Senhor, a confiar nessas verdades, porque elas vêm da tua boca, Senhor, porque elas vêm da tua palavra, e isso nos basta para confiar. A ti o louvor, ó Deus, a ti a glória, a ti a nossa gratidão, porque sendo incapazes o Senhor nos chamou e
nos fez filhos e filhas do Senhor. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Quanto mais que o amor do Deus Criador, que conhece a cada um de nós pelo nome, que a graça salvadora, transformadora de Cristo, nosso Senhor, e que o consolo, o ânimo, a capacitação e a companhia do Santo Espírito de Deus esteja sobre você, enquanto você está na missão de Jesus, hoje e por todo o século. Amém e amém. Que Deus os abençoe. Quero ser carta para o mundo, escrita pelas suas próprias mãos. Eu quero ser carta